Olá, tudo bem? A gente vai começar aqui então a segunda parte da disciplina, onde a gente vai trabalhar com lógica. A lógica, dentro da área de ciências sociais humanas e dentro da arqueologia, é extremamente importante. Na verdade, ela é primordial para qualquer ciência, não importa qual ela seja, em que área você esteja trabalhando, ciências da saúde, engenharia, arqueologia, ah, física, matemática, arquitetura, não importa o que você vai trabalhar, você sempre em algum momento vai trabalhar com a ideia de lógica. Então a gente precisa entender como é que isso funciona e para isso a gente vai estudar a lógica proposicional, ok? Vamos lá. Então a lógica proposicional ela é formada pela ideia da proposição. Então o que seria uma proposição? Ela tem três elementos que a gente precisa compreender. A proposição ela pode ser conhecida também como enunciado. Ela, na verdade, é uma sentença declarativa, ou seja, ela declara algo. Eu vou entender essa declaração e vou tentar descobrir se ela é verdadeira ou falsa. Toda declaração, toda proposição dentro da lógica só pode assumir esses dois estados, verdadeiro ou falso. Então, estes são exemplos de sentenças declarativas, certo? O curso de arqueologia da UFSM tem mais de 30 anos. É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Como é que eu descubro isso? Eu vou descobrir isso, vou verificar qual é a data de fundação e vou chegar à conclusão que ele é verdadeiro. Jonas é o culpado por ter roubado a merenda na Maria. Será que ele é o culpado? Não sei. Nós vamos lá conversar com Jonas, com a Maria, tentar descobrir, e se a gente descobrir, a gente pode chegar a alguma conclusão. Então, digamos que a gente descubra que é falso, não foi Jonas. A fábrica de cigarros faliu. Eu vou lá na fábrica de cigarros, vou tentar descobrir o que aconteceu e sim, descubro que ela faliu. Então, é verdadeiro. Veja que essas três proposições, essas três declarações aqui, elas só poderiam assumir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Ou seja, eu estou indicando aqui que essas afirmações elas podem ser verdadeiras ou falsas e eu tenho que descobrir se elas são verdadeiras ou falsas dentro do meu sistema de base de conhecimento, como a gente vai ver mais à frente, ok? O que importa agora no momento é que qualquer declaração, qualquer proposição para ela fazer parte da minha base de conhecimento, ela só pode assumir dois valores, verdadeiro ou falso. Que é exatamente o oposto dessas aqui, que são as minhas sentenças não declarativas. Use máscara quando entrar em um transporte coletivo. Isso não é verdadeiro ou falso. Isso é o que a gente chama de sentença imperativa. Use máscara. Não jogue o lixo no chão. Como é a segunda ali. Não jogue o lixo no chão. Não estou dizendo que isso é verdadeiro ou falso. Estou dizendo que isso é uma ordem que você deve cumprir. Quem é o professor de lógica para ciências sociais? Ah, é o professor André. Não é verdadeiro ou falso. É um nome de uma pessoa. Nenhuma dessas três aqui estabelece no final verdadeiro ou falso. Logo, nenhuma dessas aqui pode ser considerada uma sentença declarativa. Então, elas não podem ser proposições. Sentenças não declarativas podem ser transformadas em proposições se exigir, se a gente tiver essa necessidade. Por exemplo, a primeira ali. Use máscara quando entrar em transporte coletivo, certo? Isso é um imperativo. Como é que eu transformo em uma sentença declarativa? Existe uma lei obrigando as pessoas a usar máscaras quando embarcarem em um transporte coletivo. Existe essa lei? Se ela existe, sim, ela existe. Então eu tenho a ideia de, no final, descobrir se é verdadeiro ou falso. Então, isso aqui é uma sentença declarativa, essas de cima não são. Toda proposição, ela precisa ser verdadeira ou falsa, ou seja, ela precisa ser verificável, ok? Então, eu preciso no final, para qualquer uma delas, indicar, olha, isso aqui eu descobri que é verdade ou eu descobri que isso aqui é uma mentira. Se ela não for verificável, ela não é uma proposição.
Logo, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tá? Isso é ilógico. Eu não posso ter uma proposição ser verdadeira e falsa ou falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Dentro da lógica que a gente vai trabalhar aqui, um conceito extremamente importante é o de fórmula. Na verdade, toda lógica proposicional trabalha com a ideia de várias fórmulas, ok? Como é que a gente trabalha com a ideia de uma fórmula? Para eu construir uma fórmula, cada proposição vai ser representada por uma letra maiúscula. A gente já vai ver por que isso acontece. Além disso, essas fórmulas elas são formadas por sentenças, né? E essas sentenças elas podem ser simples ou compostas. Uma sentença simples é quando ela é formada por uma só, como os exemplos que a gente viu ali, tá? Por exemplo, o Ayrton Senna ganhou o GP de Mônaco. Verdadeiro ou falso? Isso é uma sentença simples. Uma sentença composta. Ayrton Senna ganhou o GP de Mônaco e Robert De Niro ganhou o Oscar. Isso eu estou dando duas sentenças. Então eu estou na mesma fórmula, na mesma frase, eu estou apresentando duas sentenças. Isso é o que a gente chama de sentença composta. Então, exemplos. Eu gosto de mousse de chocolate. Uma sentença simples. Eu não gosto de mousse de maracujá. Outra sentença simples. Daqui a pouco eu tenho sentenças que são extremamente grandes. Por exemplo, o Arquivo Geral de Porto Alegre recebe um grande número de usuários durante o mês de outubro. Quando tu vai trabalhar com esse tipo de proposição, elas começam a ficar, tu vai transformar frases para essas proposições, elas se tornam muito grandes. Então, normalmente a gente vai representar cada uma dessa sentença, cada uma dessa declaração que a gente está dando em uma letra maiúscula, ok? Então, por exemplo, eu gosto de mousse de chocolate, vira a letra A. Eu gosto de mousse de chocolate. Eu não gosto de mousse de maracujá, eu transformei em B. Eu gosto de mousse de maracujá. Tá? A gente já vai ver mais tarde o porquê. O não aqui é um outro tipo de conectivo e normalmente você não faz sentenças negadas aqui, tá? Você faz a sentença sempre no positivo e nega na construção da fórmula. Então, se eu quisesse construir a seguinte fórmula: eu gosto de mousse de chocolate e não gosto de mousse de maracujá, seria A e não B. A, eu gosto de mousse de chocolate e, estou juntando as duas, não B, não gosto de mousse de maracujá. Então essa seria a transposição do português, digamos aqui, para uma fórmula quase proposicional. Depois a gente vai ver como transformar realmente. Aqui a gente só está vendo a questão aí de transformar as sentenças em letras maiúsculas, certo? Exemplos. Que os alunos de arqueologia estudam no CCSH. R. Obtiveram as melhores notas no Enem. Então, a seguinte frase: os alunos de arqueologia estudam no CCSH e obtiveram as melhores notas no Enem, se transforma em que e R. Que representa essa primeira parte, R segunda parte, e eu tenho aqui o que faz a ligação entre os dois, que é o E. Ok? Bom, para a gente realmente fazer as conexões apropriadas dentro de fórmulas, a gente não trabalha com o português, ou seja, o e, ou e assim por diante. A gente vai trabalhar com os conectivos proposicionais. Então, esses conectivos, eles estabelecem relações entre as proposições, senão não teria por que usar lógica. Sem eu ter essas relações, a lógica não tem sentido. O que me importa numa pesquisa, por exemplo, é eu ter várias variáveis, eu preciso descobrir as relações entre essas variáveis. Cada variável aqui seria uma proposição. Então, por exemplo, eu tive um aumento no número de usuários buscando projetos. Por que isso aconteceu? Então, eu tenho uma variável aqui, que é o número de usuários buscando projetos, e eu preciso descobrir qual é a relação que ela tem com os outros tipos documentais do meu arquivo, por exemplo. E aí eu vou chegar a algumas conclusões. Os conectivos proposicionais que a gente vai trabalhar, que são os que existem, são esses aqui, são apenas 5. O e, o ou, o não, o se então e o se somente se.
Eles sempre exigem duas ou mais proposições, relação, né? Para eu ter relação, eu preciso relacionar entre duas coisas, né? Eu não relaciono eu comigo mesmo, com a exceção do não, que sim, só exige uma proposição, é quando eu nego aquela proposição. A gente já vai ver mais à frente aí como é que isso funciona. Então, o primeiro, que é a conjunção, que é o conectivo E, que é representado por esse símbolo aqui, que parece um acento circunflexo, tá? A gente sempre vai trabalhar com esse símbolo aqui, a gente não vai trabalhar com a letra E, ok? Ele é o resultado da combinação de duas proposições ligadas pela palavra E. Quando a gente vai ler uma frase em português e a gente vai procurar essa conjunção, esse conectivo, nem sempre é a palavra E. Às vezes é E, mas, todavia, contudo, no entanto, visto que, enquanto, além disso, embora, tudo isso representa o conectivo E, ok? Vamos ver alguns exemplos. Os alunos do curso de arquivologia vão para o ENARC, mas os professores vão ficar na UFSM. Então, eu vou ver aqui a primeira parte aqui. Os alunos do curso de arquivologia vão para o ENARC. Isso é uma proposição única? É só uma. Então, eu vou chamar de letra Q. Os alunos do curso de arquivologia vão para o ENARC. Aí eu tenho uma vírgula aqui e o mas. O mas é o conectivo E. Os professores vão ficar no UFSM. Os professores vão ficar no UFSM. Então, esse é o P. É uma proposição só. Eu não tenho duas aqui. Ó. Os professores vão ficar no UFSM, é uma proposição só. Então, eu tenho a proposição Q e a P. A sentença completa ficaria Q e P, sendo que o E aqui é o meu mas aqui, correto? Outro exemplo. Os usuários do arquivo geral são ligados ao UFSM e têm interesse em documentos oficiais. Os usuários do arquivo geral são ligados ao UFSM. É uma proposição só. E tem interesse em documentos oficiais. Aqui eu tenho o próprio E. Os usuários do arquivo geral têm interesse em documentos oficiais. Vejam que aqui eu abri essa frase aqui, né? Se a gente transformar o português em duas frases, né? Essa oração aqui em duas frases, eu vou ter exatamente isso. Os usuários do arquivo geral são ligados ao UFSM e os usuários do arquivo geral têm interesse em documentos oficiais. Então, o vai representar essa a primeira, o I a segunda, e aí a minha ligação pelo E, U, E, I. Certo? Disjunção ou conectivo ou. Conectivo ou representado por esse aqui, parece um Vzinho. É o resultado, então, combinação de duas proposições ligadas pela palavra ou, ok? Ou como a gente vai representar sempre por esse Vzinho aqui. Os alunos do curso de arquivologia vão para o ENARC ou vão para o Congresso Brasileiro de Arquivologia. Minha proposição Q, os alunos do curso de arquivologia vão para o ENARC. A proposição C, os alunos do curso de arquivologia vão para o Congresso Brasileiro de Arquivologia. Então, o que eu tenho aqui é Q ou C. Tem o meu ouzinho, Q ou C, certo? Mais exemplos. Os professores do curso de arquivologia são formados em arquivologia ou são formados em outras áreas. Sentença P. Os professores do curso de arquivologia são formados em arquivologia. Os professores do curso de arquivologia são formados em outras áreas. Então, a minha sentença, essa aqui, é P ou O. Então, vejo aqui que para eu transformar tanto o E quanto o OU, eu só tenho que descobrir a palavra que está ligando a proposição. A OU é bem simples de achar, porque é sempre a letra OU. O E é um pouco mais complicado, porque eu tenho vários sinônimos. Mas, de qualquer maneira, eu vou verificar se só tenho um ou mais proposições. Vou estabelecer essas proposições, uma diferente para cada, né, obviamente, e depois simplesmente representar na forma adequada. A condicional, que é o conectivo C, então, que é um dos mais importantes, porque na verdade é o que estabelece realmente as regras lógicas da minha base de conhecimento. Essas duas proposições quaisquer formam a condição quando for possível colocá-las na seguinte forma. Se uma determinada proposição for correta, então a proposição 2 também é. Então a proposição 1 é chamada de antecedente, a proposição 2 é consequente, o símbolo é
essa flechinha aqui. Então a ideia aqui é uma condição, por isso que ela se chama condicional. Se tal coisa acontecer, então tal coisa também vai acontecer. Ok? Se o Internacional ganhar a final do campeonato, ele vai ser o campeão. Esse é um exemplo bem simplesinho. Então é basicamente estabelecer na minha base de conhecimentos as regras condicionais para que uma determinada coisa ocorra somente se outra ocorrer primeiro. Exemplos. Se um aluno estuda arquivologia, então ele estuda no CCSH. A, aluno estuda arquivologia. C, aluno estuda no CCSH. Se um aluno estuda arquivologia, então ele estuda no CCSH. Essa seria a minha fórmula. Se um aluno estudar muito, ele vai ir bem na prova. A, aluno estudar muito. P, aluno vai ir bem na prova. Se A, então P. Que bom, né? Outros exemplos. Se um aluno está no primeiro semestre do curso e passar em todas as disciplinas, então ele vai poder cursar todas as disciplinas do segundo semestre. Aqui a gente está complicando um pouquinho. Veja o que acontece aqui. Se um aluno está no primeiro semestre do curso e passar em todas as disciplinas. Então o que acontece aqui? Eu tenho, na verdade, duas proposições aqui em cima. A letra A, aluno está no primeiro semestre do curso. E a letra P, aluno passar em todas as disciplinas. Depois eu tenho o meu então e eu tenho mais uma proposição. Ele vai poder cursar todas as disciplinas do segundo semestre. Aluno vai poder cursar todas as disciplinas do segundo semestre. Então como é que eu monto isso? Antes do meu então, ó, eu tenho o A e eu tenho o E e o P. Então, se A end P, então S. C A E P, então S. É isso que está representado. Não é obrigatório ter esses parênteses aqui, mas normalmente fica mais fácil de compreender montando dessa forma, tá? Quando tu tem mais de uma numa sentença condicional e tu tem mais de um lado ou de outro, é mais fácil você colocar os parênteses para você compreender o que tu está fazendo. Isso é extremamente comum, tá? Condições sempre pode ter vários elementos aqui e pode ter vários elementos do outro lado também, ok? Isso é bem comum. A penúltima aqui, que é bicondicional, ela é muito parecida com a condicional, ela é representada por essa flecha que vai e volta, que é o C e somente C. Aqui acontece o quê? Toda proposição composta, formada por pelo menos duas proposições, que pode ser colocada na forma proposição 1, C e somente C, proposição 2 é chamada de bicondicional. A ideia do bicondicional é ida e volta, ou seja, se a proposição ocorrer, então a proposição 2 ocorre. E ao mesmo tempo, se a 2 ocorre, a 1 também ocorre. Certo? Essa que é a ideia aqui. Então, uma só ocorre se a outra está ocorrendo também. Por exemplo, só haverá diminuição na violência se a educação for prioridade do governo. V, diminuição na violência e educação for prioridade no governo. Então, uma está condicionada à outra. E o mais simples deles é a negação ou conectivo não, tá? Que é representado por esse símbolo meio estranho aqui, que parece um L invertido. Esse conectivo não liga duas proposições, mas simplesmente nega a afirmação da proposição que o precede. Se o valor verdade de uma proposição então é verdadeiro, se eu descubro que uma proposição é verdadeira, quando eu coloco a negação, ela vira falsa. E vice-versa. Se ela é falsa, eu coloco a negação, ela fica verdadeira. Então, por exemplo, os alunos de medicina não são alunos do CCSH. Então, eu escrevo a minha proposição sempre no positivo. Você lembra que eu falei para vocês antes, né? Os alunos de medicina são alunos do CCSH e represento com um note aqui, né? A negação na frente do M. Isso aqui me representa o quê? A negação dos alunos de medicina são alunos do CCSH. Ou seja, os alunos de medicina não são alunos do CCSH. Só temos esses e somente com isso eu posso fazer uma série de coisas. A partir de agora,
nas próximas semanas a gente vai ver várias possibilidades de se utilizar apenas esses conectivos e apenas as proposições para resolver uma série de problemas diferentes, certo? Agora, no próximo vídeo, a gente vai ver alguns exemplos de transformação para fórmulas e a partir da semana que vem a gente vai ver vários e vários tipos diferentes de problemas que a gente pode resolver utilizando a lógica proposicional, ok? Até a próxima!